Olá, pessoal, preparem-se porque hoje vamos mergulhar fundo em um assunto que, bem, está em todo lugar, mas raramente pensamos sobre estratégias de precificação. É verdade. Especificamente, vamos nos aprofundar no método markup, desvendando os mistérios por trás de como as empresas decidem quanto cobram por seus produtos ou serviços. É fascinante, não é? Como um simples preço em uma etiqueta pode ter tanta estratégia por trás dele. Para nos ajudar a navegar neste mundo, temos alguns insights do professor Marcelo Alvim, um expert em finanças. Assim, o trabalho do professor Alvim sobre a formação de preços de venda, especialmente o método de markup, é realmente esclarecedor. Ele realmente decompõe para empresas, especialmente as que estão começando, como garantir que estão precificando seus produtos corretamente para a lucratividade. E para tornar tudo mais tangível, vamos usar exemplos em dólares americanos durante todo o nosso mergulho. Uma moeda com a qual todos nós estamos familiarizados. Certo, então vamos começar com isso. Markup. O que exatamente significa isso? Bem, em termos mais simples, o markup é como um multiplicador mágico que você adiciona ao custo de um produto para garantir que você sabe, realmente ganhando dinheiro. Certo, então digamos que eu faça um bolo delicioso. É. E digamos que me custe $10 para sair este bolo, incluindo todos os ingredientes, energia, etc. Ok, um bolo de $10. Agora eu quero vender meu bolo e obter lucro, é claro. Quem não quer? Então eu adicionaria um markup ao meu custo de $10. Digamos um markup de 30%. 30%, parece razoável. Então como isso funcionaria na prática? Bem, 30% de $10 são $3, então você adicionaria esses $3 ao seu custo de $10, o que significa que venderia seu bolo por $13. Ah, entendi. Então esses $3 extras são meu markup, garantindo que eu esteja obtendo lucro com cada bolo vendido. Exatamente. Você cobriu seus custos e tem algum dinheiro extra sobrando. É assim que se garante a lucratividade em cada venda. Faz sentido. Mas e aí, quanto a essa coisa toda de lucro, sobre o custo versus lucro sobre as vendas? Sempre me confundo com isso. Ah, sim, essa é uma distinção crucial que muitas pessoas erram. Eles estão relacionados, mas definitivamente não são a mesma coisa. Certo, então vamos decompô-los, usando nosso exemplo de bolo. Ok, então nosso bolo de $13 com um custo de $10. Então meu lucro é de $3 por bolo. Correto. Agora, esses $3 representam um lucro de 30% sobre o seu custo de $10. É daí que vem o termo lucro sobre o custo. 30% sobre o custo, ok. Mas, se você olhar para o seu lucro em relação ao preço de venda, ou seja, $13, a porcentagem muda. Bem, e quanto seria o lucro sobre as vendas, então? Neste caso, seria aproximadamente 23,08%. Um pouco mais de 23%. Interessante. Então, mesmo que o lucro real em dólares seja o mesmo $3, a porcentagem muda dependendo se você está comparando com o custo ou com o preço de venda. Exatamente. E essa diferença é realmente importante, especialmente quando você começa a analisar sua lucratividade geral como um negócio. Entendi. Então, saber calcular seu markup é essencial para definir preços eficazes e entender sua lucratividade real. É uma ferramenta fundamental. Mas me diz, o markup é a única coisa a considerar ao precificar um produto? Parece um pouco simplista. Ah, essa é uma ótima pergunta, porque é aí que as coisas ficam um pouco mais, digamos, matizadas. O markup é apenas um ponto de partida. No mundo real, você tem todo o mercado para considerar. Certo. Como a oferta e a demanda ou o que seus concorrentes estão fazendo? Exatamente. Vamos voltar ao seu bolo de $13. Digamos que você vá a um mercado de agricultores para vendê-lo e todos os outros estejam vendendo seus bolos por $8. Bem, então você provavelmente teria dificuldade em vender seu bolo, mesmo que ele seja o bolo mais delicioso do mundo. As pessoas provavelmente pensariam que estou louco pedindo $13 quando pode conseguir um por $8 em outro lugar. Exatamente. Então, mesmo que seu markup seja sólido, você ainda precisa levar em consideração as forças do mercado. Então você precisa fazer sua pesquisa e ver o que mais está acontecendo no mercado. Sim, você precisa entender o que seus concorrentes estão cobrando, quais são as expectativas dos clientes e quais são os preços predominantes para produtos semelhantes. Então, o markup é apenas uma parte de um quadro maior. É uma peça do quebra-cabeça de precificação. E se você não fizer sua pesquisa de mercado? Bem, você pode acabar definindo preços muito altos, o que significa que ninguém comprará seus produtos, ou definindo preços muito baixos e não obtendo lucro suficiente. Nenhum dos dois parece muito bom. Definitivamente não. É por isso que é essencial encontrar esse ponto ideal, um preço que seja competitivo, mas também garanta que seu negócio seja lucrativo. E é aí que a pesquisa de mercado entra em jogo. Sem dúvida. Ajuda você a navegar pelas complexidades do mercado e a tomar decisões informadas sobre preços. Bem-vindos de volta ao nosso mergulho profundo no mundo da precificação. Na última parte, nós meio que desvendamos o básico do markup, certo?
Sim, examinamos como ele funciona como uma forma de garantir que as empresas estão adicionando uma margem de lucro sobre o custo de seus produtos ou serviços. E tocamos em como as forças de mercado e coisas assim podem afetar o preço final. Exatamente. Mas há outro elemento importante que precisamos considerar quando se trata de precificação e lucratividade: Ok, o que seria? custos fixos. Ah, certo. Aquelas despesas que sempre parecem estar lá, não importa o quê. Exatamente. Falamos sobre os custos diretos, os ingredientes do seu bolo, por exemplo. Mas e os custos que permanecem basicamente os mesmos, independentemente de quanto você produz ou vende? Tipo aluguel, utilidade, talvez salários de alguns funcionários. Precisamente. Esses são seus custos fixos e eles desempenham um papel crucial na determinação dos seus preços e, finalmente, de sua lucratividade. Ok, então como esses custos fixos se encaixam em toda a equação de preços? Bem, é aí que entra o conceito de análise de ponto de equilíbrio. É uma ferramenta incrivelmente útil para empresas, especialmente para novas empresas, entenderem quantos produtos ou serviços elas precisam vender para cobrir todos os seus custos, tanto fixos quanto variáveis. Custos variáveis sendo, bem, os custos que variam dependendo de quanto você produz, como os seus ingredientes do bolo. Exatamente. Seus custos variáveis aumentam à medida que você produz mais e diminuem à medida que produz menos. Mas seus custos fixos, eles permanecem os mesmos, independentemente do seu volume de produção. Faz sentido. Então, como realmente calculamos esse ponto de equilíbrio, parece um pouco intimidante. Na verdade, não é tão complicado quanto parece. A fórmula básica é dividir seus custos fixos totais pela sua margem de contribuição por unidade. Margem de contribuição. Outro termo de negócios. Não se preocupe, é bem direto. A margem de contribuição é essencialmente a quantia de dinheiro que cada unidade vendida contribui para cobrir seus custos fixos e, finalmente, gerar lucro. Ok, então a diferença entre o preço de venda e o custo variável por unidade. Exatamente. Vamos voltar ao nosso exemplo do bolo. Digamos que você venda seu bolo por $13. E digamos que o custo variável por bolo, ingredientes, embalagem, esse tipo de coisa, seja de $5. Então, minha margem de contribuição seria de $8 por bolo. Exatamente. Esses $8 de cada venda de bolo vão primeiro para cobrir seus custos fixos. Uma vez que seus custos fixos estão cobertos, qualquer venda adicional que você fizer, bem, isso é puro lucro. Ah, entendi. Então, o ponto de equilíbrio é essencialmente descobrir quantos bolos preciso vender com essa margem de contribuição de $8 para cobrir todos os meus custos fixos. Precisamente. Então, digamos que seus custos fixos mensais, aluguel, utilidades, etc., totalizem $800. Ok, $800 em custos fixos. Para descobrir seu ponto de equilíbrio, você simplesmente dividiria $800 de seus custos fixos por $8, sua margem de contribuição por bolo. O que nos daria 100 bolos. Exatamente. Isso significa que você precisa vender 100 bolos por mês apenas para atingir o ponto de equilíbrio, o ponto em que você não está tendo lucro nem prejuízo. Então, qualquer coisa além de 100 bolos começa a gerar lucro. Exatamente. E é aí que a análise de ponto de equilíbrio se torna muito poderosa para tomar decisões de negócios, especialmente quando se trata de precificação. Então, como isso realmente nos ajuda a definir o preço certo? Bem, digamos que você queira aumentar a sua lucratividade. Você pode considerar aumentar o preço do seu bolo, o que aumentaria a sua margem de contribuição por unidade. Certo, mas também poderia significar que vendo menos bolos no geral. Isso mesmo. E é por isso que é importante encontrar esse equilíbrio, certo? Você precisa levar em consideração a elasticidade de preço da demanda que discutimos anteriormente. Como a sensibilidade das pessoas a mudanças de preço. Exatamente. A análise de ponto de equilíbrio ajuda você a ver como ajustar os preços ou os custos pode afetar quantos produtos você precisa vender para atingir a lucratividade. É como ter uma bola de cristal para o seu negócio. Em certo sentido, sim. Permite que você execute diferentes cenários e tome decisões mais informadas. Mas e se você estiver vendendo mais de um produto, o que a maioria das empresas faz? Como a análise de ponto de equilíbrio funciona então? Boa pergunta. Fica um pouco mais complexo quando você tem vários produtos com diferentes custos e preços de venda. Você não pode simplesmente somar tudo. Não, não pode. Nesse caso, você precisa calcular o que é chamado de margem de contribuição média ponderada. Ponderada por quê? Ponderada pelo seu mix de vendas, ou seja, a proporção de cada produto que você vende. Então, digamos que eu venda 60% de bolos de chocolate e 40% de bolos de baunilha. Exatamente. Você calcularia a margem de contribuição para cada tipo de bolo e então ponderaria essas margens com base em sua porcentagem de suas vendas totais. Então, se meus bolos de chocolate têm uma margem de contribuição maior, eles teriam mais peso na média geral. Exatamente. E essa margem de contribuição média ponderada lhe dá uma imagem mais precisa da lucratividade de todo o seu negócio. Então, usaríamos essa média ponderada em nosso cálculo de ponto de equilíbrio. Precisamente.
É um pouco mais trabalhoso, mas fornece uma visão mais holística da sua operação. Uau, passamos de um markup simples para médias ponderadas e análises de ponto de equilíbrio. Meu cérebro de negócios está em chamas. Mas em um bom sentido, espero. Com certeza. É fascinante ver como todos esses conceitos se encaixam. E voltamos para a parte final do nosso mergulho profundo na precificação. É isso aí? Exploramos o markup, análise de ponto de equilíbrio, custos fixos, margens de contribuição, até médias ponderadas. Bastante coisa. Mas agora, vamos nos aprofundar em um lado um pouco diferente, mas igualmente crucial da precificação. Ah, sim, o lado O psicológico. lado psicológico da precificação. Uhum. O que isso significa exatamente. Bem, significa que a precificação não é apenas sobre números e cálculos. Certo. Trata-se também, e talvez até mais importante, sobre percepção. Percepção. Como assim? Trata-se de como os consumidores percebem os preços e como isso influencia suas decisões de compra. Ok, estou começando a entender. Então estamos falando de como as empresas meio que usam a psicologia para nos fazer comprar coisas. Exatamente. As empresas usam uma série de táticas psicológicas para influenciar nossas percepções de valor e nos levar ao botão comprar. Parece um pouco assustador quando você coloca dessa forma. Então, que tipo de truques mentais eles estão usando em nós? Bem, um dos mais comuns, e você provavelmente já viu isso em todos os lugares, é chamado de precificação charmosa. Precificação charmosa. Esse nome parece fofo demais para um truque de marketing. É, mas é incrivelmente eficaz. É por isso que você vê tantos preços terminando em 99 centavos. Assim, tipo $9,99 em vez de apenas $10. Ou $19,99 em vez de $20. Exatamente, porque psicologicamente $9,99 parecem muito mais baratos do que $10, embora a diferença seja de apenas um centavo. É verdade. Nunca pensei nisso dessa forma. Nossos cérebros tendem a se concentrar no dígito mais à esquerda, então percebemos $9,99 como significativamente menor do que $10. Uau, então eles estão nos enganando com esse truque o tempo todo. Basicamente, sim. E essa é apenas uma das muitas táticas que as empresas usam. Ok, me diga mais. Quais outros truques psicológicos Jedis de precificação existem? Bem, a ancoragem, onde eles mostram um item de preço mais alto ao lado de um de preço mais baixo, para fazer o preço mais baixo parecer um negócio melhor. Então eles estão basicamente nos manipulando para pensar que estamos tendo uma pichincha. É uma forma de pensar sobre isso. E o que mais? Agrupamento é outra comum. Agrupamento. Como em agrupar itens juntos em um pacote. Exatamente. Isso torna mais difícil para os consumidores avaliarem o valor individual de cada item e os leva a pensar que estão tendo mais valor pelo seu dinheiro. Então, como aquele pacote de TV a cabo que inclui internet, telefone e 1 milhão de canais que nunca assisto. Esse é um exemplo perfeito. É incrível como eles estão usando a psicologia para influenciar nosso comportamento de compra. Bem, as empresas gastam muito tempo e dinheiro pesquisando como os consumidores tomam decisões. E então usam esse conhecimento contra nós. Você pode dizer isso. Mas, por outro lado, ao estarmos cientes dessas táticas, podemos nos tornar consumidores mais inteligentes, informados. Certo? Para que não sejamos vítimas desses jogos mentais. Exatamente, é tudo uma questão de sermos capazes de reconhecer o que eles estão fazendo e tomarmos nossas próprias decisões com base em nossas necessidades e orçamento reais. Bem, acho que todos nós podemos concordar que aprendemos muito hoje sobre o mundo, às vezes complicado, da precificação. Com certeza. Desde os mecanismos de cálculo de um markup eficaz até os truques psicológicos usados para influenciar nossas decisões. E tudo mais. É uma jornada fascinante. E esperamos que nosso mergulho profundo tenha fornecido a você alguns insights valiosos que você pode usar em seus próprios negócios ou, bem, apenas para ser um consumidor mais informado. É tudo sobre conhecimento e empoderamento. Obrigada por se juntar a nós neste mergulho profundo. E até a próxima vez, continue aprendendo, continue questionando e, o mais importante, continue curioso.